Nós seguimos em Brasília porque a Câmara vai retomar hoje a análise de destaques, aquele projeto do teto de 17% para o ICMS, de combustíveis, energia, comunicações e transporte coletivo. O texto base foi aprovado ontem à noite, mas houve alguns problemas técnicos no painel de votação. E aí os deputados vão ter de retomar a votação hoje, já esperamos com o painel devidamente consertado. Carol Rosito, ao vivo, direto de Brasília, vai nos contar que os deputados acataram as mudanças que foram feitas no Senado, não é, Carol? É isso, Colombo. Só para a gente atualizar a situação nesse momento antes disso, olha, a sessão marcada para essa quarta-feira, ela já começou. Mas antes de dar início à votação, ao restante dos destaques sobre esse projeto do ICMS que fala sobre os combustíveis, os deputados estão discutindo outras propostas, fazendo discursos também no plenário. Bom, a Câmara dos Deputados decidiu acatar e rejeitar algumas mudanças que foram propostas e aprovadas pelo Senado Federal, né? Sobre as mudanças que foram feitas em relação ao texto do Senado, os deputados mexeram, por exemplo, naquela regra do gatilho para compensação aos estados. Decidiram voltar, então, e considerar a perda sobre a arrecadação do ICMS global e não só sobre aqueles 4 setores que estão previstos no texto original, né? Energia elétrica, combustível, transporte coletivo e também telecomunicações. Ou seja, esse gatilho ele será acionado para compensar os estados em cima de todos os bens e serviços. A Câmara também rejeitou a regra que iria considerar a variação do IPCA, o medidor da inflação, para também fazer esse cálculo de compensação para os estados. Agora, respondendo a sua pergunta sobre o que a Câmara manteve em relação ao texto aprovado no Senado Federal, os deputados decidiram acatar a emenda que garante aquele repasse de recursos para o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, para a educação também de uma forma geral, e para a saúde, uma preocupação da oposição em relação a essa perda de arrecadação para esses setores, para essas áreas. E aí ontem, numa negociação direta entre a oposição e o relator da proposta aqui na Câmara, o deputado Elmar Nascimento, essa emenda foi mantida até para dar seguimento ao texto, né, a aprovação do texto base. Os deputados também mantiveram a forma de compensação para os estados que não têm dívidas com a União, com aquele recurso, utilizando o recurso de exploração mineral. A gente lembra que os estados que têm dívidas com a União, já estava previsto no texto da Câmara inicialmente que isso seria compensado por meio de abatimento dessa cobrança. Vale lembrar ainda que essa é a segunda vez que os deputados estão discutindo esse texto aqui na Câmara dos Deputados. É uma proposta de origem da Câmara, foi para o Senado, foi aprovado lá na segunda-feira, numa sessão extraordinária, mas como sofreu algumas alterações, por isso voltou para uma segunda análise dos parlamentares hoje aqui na Câmara. A ideia na sessão de hoje é votar os destaques que ainda estão faltando em relação ao texto base, né? Como você lembrou ontem, por causa de uma falha técnica no painel de votação, a sessão foi encerrada pelo presidente Arthur Lira e ela foi então remarcada para o dia de hoje para concluir esse projeto e então seguir para a sanção presidencial. A sessão já foi aberta, daqui a pouquinho eles devem dar início às discussões em relação a esse projeto e colocar em votação esses destaques restantes. Eu volto com vocês.